Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um review de quadrinhos aí pra vocês, tá? Essa semana eu vou trazer pra vocês aí, ó, a continuação, né, dessa série lançada aí pela Panini em homenagem aos 75 anos do Batman, tá? Lendas do Cavaleiro das Trevas, Alan Davis, volume 2, tá? A Panini ela separou em dois encadernados a fase do Alan Davis, que é um puta desenhista, eu já falei pra caramba dele aí no review anterior, tá? Separou em dois encadernados toda a fase do Alan Davis desenhando o Batman, tá? Eu mostrei pra vocês aí semana retrasada esse encadernado aqui, que é o volume 1, tá bom? Acessem aí, eu vou colocar o link aqui em cima para vocês acessarem o volume 1, tá? Vejam lá o review que eu fiz da história, né? E pouco menos de um mês depois a Panini lança nas bancas aí o volume 2, tá? Inclusive até uma galera comentou lá no vídeo, falou: Fabrício, eu já vi até a capa do volume 2, já tá para sair. Eu imaginei que fosse demorar aí, sei lá, um mês para sair, né? Mas a Panini realmente mandou muito bem e já lançou esse segundo volume do Alan Davis, né? Isso é bom e é ruim, né, galera? É bom porque para quem comprou o volume 1 e está ansioso para ler a continuação das histórias, a continuação das histórias aí com o Alan Davis desenhando, maneiro, só chegar lá na banca e comprar. E é ruim porque tem uma galera que pode fica um pouco pesado, né, comprar dois encadernados aí no mês, tá? Mas para você também que perdeu o volume 1, que está assistindo aí o review e por acaso perdeu o volume 1, é uma ótima oportunidade então de repente pegar logo os dois encadernados e ler tudo numa sequência só, tá bom? Esse encadernado aqui ele custou um pouquinho mais caro do que o anterior. Esse daqui, ó, o primeiro encadernado, ele custa R$19,90, tá? Tem 132 páginas. Esse daqui, ó, custa R$22,90 porque ele tem 144 páginas. Então um númerozinho um pouquinho maior de páginas encarece um pouco mais o encadernado, tá bom? Capa cartão, tá? Não é capa dura, lombada quadrada pra galera que gosta, e vou mostrar ele de pertinho aí pra vocês. E seguinte, galera, ó, a capa tá aqui, muita gente viu essa capa aqui na internet, né? E até comentou comigo que o volume 2 seria a morte do Robin, tá? Morte em família, mas só que não procede, tá, galera? Essa capa aqui na verdade é da Detective Comics 574, tá? Ainda não é a morte do Robin, até porque essa história Morte em Família, ela não é desenhada pelo Alan Davis, tá? E nem é roteirizada pelo Mike W. Barr, tá? Então essa daqui ainda não é a morte do Jason Todd, tá? Como vocês podem ver aqui, eu até coloquei uma do lado da outra aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Esse encadernado, pessoal, esse encadernado, ele está seguindo a mesma linha de diagramação, tá? A gente tem, ó, Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas, o logotipo da DC, o logotipo da Panini. Aqui a gente tem, ó, o logotipo do Batman 75 anos, muito legal, né? Alan Davis, volume 2. Aqui atrás a gente tem essa capa aqui que eu comentei com vocês no review anterior, né? É uma capa clássica, né? Eu não acompanhei essas histórias aqui na época que saíram no Brasil, só que eu lembro dessa capa aqui, porque é uma capa realmente impactante e eu não tenho como não lembrar. Essa capa, quando saiu aqui no Brasil, eu lembro de ter visto revistinhas com essa capa, tá bom? Esse encadernado, pessoal, ele reúne as histórias de Detective Comics 573 até 575, tá? Saiu aqui no Brasil, publicado pela editora Abril no formatinho do Batman, tá? Saiu em Batman número 7, Batman número 14 e 15, tá? E além das edições 573 até 575, a gente tem também uma história inédita aqui no Brasil, que é Batman Full Circle, tá? Eu vou comentar sobre isso aí para vocês, né? Ó, aqui no começo a gente tem a Detective Comics 573, que traz aí um combate do Batman enfrentando o Chapeleiro Louco, né? Então a gente tem aí o Batman e Robin,
O Chapeleiro Louco sai da cadeia, mas não está nada regenerado, continua cometendo os crimes e a dupla dinâmica vai atrás dele, né? Aqui a gente tem aí umas detalhes aí, né, do relacionamento do Batman, do Bruce Wayne com Jason Todd, né, que foi Robin, que foi o segundo Robin, né? Bem legal. A arte do Alan Davis, conforme no outro encadernado, tá maneiríssima, muito boa mesmo, né? A história também é bem legal e no final dela que a gente vê o porquê dessa capa, tá, pessoal? O nosso camarada aí, o Robin, o Jason Todd, acaba se ferindo aí na luta e a gente tem essa edição número 574 que traz essa cena clássica aí do Batman andando com o corpo do Robin aí na chuva, né? A história também é uma história muito legal, tem umas sequências em flashback muito maneiras que contam, desenhadas pelo Alan Davis, muito maneiras mesmo, que contam a origem do Batman. Então a gente vê a cena lá no Beco do Crime, o ladrão baleando os pais do Batman, né? Muito legal mesmo, galera, muito legal mesmo. E aí a gente já começa a entender o porquê que o Batman está usando uma arma aqui na contracapa, tá? Na verdade essa arma, ela é uma arma que o jovem Bruce Wayne pegou, porque o cara que matou os pais dele jogou no chão e ele pegou e guardou esse tempo todo, né? Muito legal. No final da história o Jason tá lá de cama, lá todo ferrado, mas ainda não morreu. Não é nessa história que ele vai morrer, tá, galera? E a gente tem aí a Batman 575, Detective Comics 575, tá? Que é a primeira edição de uma saga, né, de um arco de história chamado Batman Ano 2, tá? Muito boa mesmo, tá? Muito boa. O sentimento que eu tive, galera, ao ler esse encadernado, não só o primeiro volume, como esse segundo volume também, foi um sentimento de arrependimento de não ter lido isso daqui na época que saiu aqui no Brasil e por não ter lido isso aí em todos esses anos aí que eu coleciono, né? Eu era Marvete na época que isso aqui saiu no Brasil, né? E não acompanhei essas histórias e agora finalmente eu tive a oportunidade de acompanhar e me amarrei, me arrependi muito de não ter lido isso aqui há mais tempo. Muito legal mesmo, tá? Essa Batman Ano 2 mostra aí um vilão que eu achei muito maneiro, tá? Chamado Ceifador. Ele é um justiceiro, né? Ó o visual do cara, visual animal, cara, muito legal. O traço do Alan Davis também é muito maneiro. Ele é um justiceiro, né, assim como o Batman, só que diferente do Batman, ele mata os criminosos, né? E não só os criminosos, como toda a escória da sociedade, né? Ele corre atrás lá e mata. Então ele acaba num combate, com certeza, aí com o Batman, tá? Nessa primeira edição, o Batman se dá super mal consegue escapar com vida, né? Vocês vão ver que o combate deles é muito maneiro, né? E vão ficar ansiosos para saber o restante da história. Só que a Batman Ano 2 é publicada em 4 histórias, tá? E só a primeira história é desenhada pelo Alan Davis. Então aqui tem uma nota do editor dizendo que Batman Ano 2 teve 4 edições, das quais só esta foi desenhada por Alan Davis, tá? Mas você não vai ficar curioso para saber o que aconteceu, tá? O restante da Batman Ano 2 é desenhada pelo Todd McFarlane, então não está nesse encadernado, tá? A princípio eu achei meio confuso, então a gente não vai ver a continuação da história, só que aí entra aquela edição que eu falei para vocês lá no início do vídeo, que é uma história inédita no Brasil, tá? Chamada Batman Full Circle, né? O Alan Davis se juntou de novo, alguns anos depois. Ele retomou a parceria com Mike W. Barr e eles fizeram como se fosse essa continuação, tá, galera, da Batman Ano 2, que traz mais uma vez o Batman confrontando com o Ceifador, tá? E aí a gente tem toda uma parte em flashback contando o que aconteceu durante a Batman Ano 2, que a gente não tem
o resto das histórias nesse encadernado, tá? Então a gente tem um flashback aí dizendo o que aconteceu nessa minissérie e a história retoma exatamente do ponto onde a Batman Ano 2 terminou, né? Então esse flashback já conta pra gente o que aconteceu. É um detalhe bem interessante, né? Quando eu estava pesquisando sobre essa história, eu não consegui achar nada falando sobre a publicação dela aqui no Brasil, né? Então eu fiquei curioso, falei, será que isso aqui não foi realmente publicado? Porque é uma história tão boa, tão legal, de uma continuação tão maneira da Batman Ano 2, que você não consegue acreditar que isso não saiu aqui no Brasil na época. Então eu entrei em contato aí com o Felipe Morcelli, do site Terra Zero. Ele inclusive está escrevendo um livro sobre o Batman, chamado Construindo um Novo Batmóvel. É um cara expert em DC. Então eu entrei em contato com ele para perguntar, cara, realmente essa Batman Full Circle não saiu no Brasil? E ele falou que não. Essa é a primeira vez que essa história está saindo aqui no Brasil. Então mais um motivo aí para a galera que curte o Batman comprar esse encadernado, porque que acompanhou a Batman Ano 2 aí na época, né, que leu essas histórias aqui na época que elas foram publicadas, né, você vai ter a oportunidade de ler essa continuação tão legal que não tinha sido publicada aqui no Brasil ainda, né? E para você que vai ter o primeiro contato com essa história, nada melhor, assim como eu tive meu primeiro contato com essa história, nada melhor do que já ler essa continuação super maneira, né? Pô, essa Batman Full Circle é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Dessa vez eu vou deixar minha perguntinha aí pra galera da DC, né? Só tem uma dúvida em relação a essa história, é porque o Robin que aparece ajudando o Batman aqui no final da Batman Full Circle é o Dick Grayson e não o Jason Todd. Então me expliquem aí, galera, por que o Robin que aparece aqui é o Dick e não o Jason, né? Se depois que o Jason morreu, o Dick voltou a ser Robin por um tempo, realmente não sei, tá? Então fica a dúvida aí pra galera aí que já lê DC há bastante tempo, né? No final dessa história, Batman Full Circle, que fecha bonitão, né? A gente tem uma historinha curta em preto e branco do Batman, tá? Que ela foi publicada em Batman Gotham Knights número 25, né? Agora essa daqui é um pouquinho mais recente, ela é de 2002, então alguns anos depois o Mike W. Barr e o Alan Davis se juntaram novamente para contar uma historinha curta aí do Batman, uma historinha muito legal. A gente tem como pano de fundo aí alguns personagens que apareceram nessas histórias do Mike W. Barr e do Alan Davis, né? E aí você pode perceber que mesmo anos depois a arte do Alan Davis continua animal. Olha, reparem só nesse Batman, tá muito maneira. E a historinha é muito legal também, uma história curta, muito maneira, né? E aí a gente tem o final do encadernado. Dessa vez a gente não tem nenhum extra, tá? Ele simplesmente termina aqui com essa contracapa em branco, né? Então recomendo para vocês, galera, se vocês já pegaram o primeiro volume, curtiram, tá? Recomendo para vocês Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas, Alan Davis, volume 2, tá? Se você ainda não pegou o primeiro volume e ficou empolgado aí, tá, galera? Eu acho que vale muito a pena você pegar, para vocês aí que são leitores mais novos aí da DC, tá? Para você que não acompanhou isso aí na época, tá aí, ó, maneirão na coleção, aí, ó, Lendas do Cavaleiro das Trevas, Alan Davis 1 e 2. Aproveita que é bem provável de você encontrar ainda o volume 1 nas bancas, e aí já compra e já lê tudo aí numa tacada só. Realmente é uma ótima oportunidade para você ler essas histórias clássicas do Batman com um desenho maneiríssimo, tá? Realmente uma fase aí de ouro do personagem, muito bem desenhada, e eu espero que essa coleção continue. Tô curioso aí para saber qual vai ser o próximo desenhista que vai aparecer aí nessa série Lendas do Cavaleiro das Trevas. Provavelmente eu vou comprar para ficar com a coleção, e até porque também eu não acompanhei essas histórias na época. Para mim vai ser bem legal ter o primeiro contato aí com essas histórias tão clássicas desse herói aí que
eu me amarro, que é o Batman. Então é isso aí, galera. Ó, queria pedir para vocês, tá? Não esqueçam aí de curtir o vídeo, isso é super importante, tá? Clica aí embaixo aí em curtir se você gostou do vídeo, tá? Se você está caindo aqui no meu vídeo por acaso, é a primeira vez que você está assistindo, eu sou o Fabrício Marvel, esse daqui é o canal da Toys Travels, tá? Eu tenho vídeos aí com quadrinhos todos os sábados eu comento alguma HQ clássica ou então alguma revista que tenha que esteja nas bancas, tá bom? Então é isso aí, até sábado que vem com mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, assista os outros vídeos aí de quadrinhos aqui do canal. E é isso aí, valeu galera, tchau, tchau. Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área, tá? Hoje eu tô vestido aqui de Batman porque o meu review da semana